O bolo mexe, mexe, deixa no ponto, quebra a cabeça, deixa que eu monto uma bela história, deixa que eu conto. Programa Deixa que eu conto. Uma iniciativa do Unicef no Brasil. Olá, meu nome é Kiara Terra, eu sou contadora de histórias, escritora e tô aqui pra convidar todo mundo pra brincar comigo. Chama sua mãe, seu pai, seu irmão, até o cachorro. Se ele estiver por aí, ele é muito bem-vindo. Agora, se tem alguém que tá longe e você tá com saudades, aí a gente brinca e depois você conta tudinho pra pessoa. Quem sabe ela não ouve o programa do lado de lá, da casa dela. E hoje a gente vai ouvir uma história muito curiosa de uma princesa e do sal. Você conhece, já ouviu falar nessa história? Ela circula por aí de boca em boca e a gente vai fazer uma versão muito diferente dessa história. Depois, quem vem é a Catarina, que vai contar sobre a sua avó. E a gente ouve o Conto Caiçara com a contadora de histórias Camila Genaro. E depois eu vou convidar todo mundo pra gente brincar de super-herói. Ah, vem ouvir que tá bonito. Tchuru, tchu, tchu, se a gente não pode sair, as palavras podem. Tchuru, tchu, tchu, se a gente não pode sair, as histórias podem. Se a gente não pode sair, as histórias podem. A fabulosa história da princesa e do sal. Quem me contou essa história foi uma moça muito esperta, muito boa contadora de histórias chamada Cris Velasquez. E é pra ela que eu dedico essa versão. Era uma vez um pai de 3 filhas que era um homem muito trabalhador. Ele viajava de um lado pro outro. A mãe das meninas tinha morrido, como a mãe da Cinderela, a mãe da Branca de Neve, a mãe do Procurando Nemo, a mãe da Elsa e da Anna, a mãe de tantas outras princesas e protagonistas, heróis das histórias por aí. E ele cuidava das filhas com muito amor, eram 3. A mais nova delas era uma menina muito simples, gostava de acordar de manhã, ouvir os passarinhos, colocar o pé na grama assim descalço. Gostava muito de banho de cachoeira e gostava também de cozinhar. Cuidava das plantas, dos bichos. As irmãs mais velhas gostavam de ler, bordar e alguma outra coisa que eu não sei dizer muito bem o que era. Agora, todas as vezes que o pai viajava a trabalho, ele dizia: "Minhas filhas, o que vocês querem de presente da viagem?" A mais velha dizia: "Eu quero uma joia preciosa, papai." A do meio dizia: "Eu quero um livro raro e caríssimo, precioso, que você encontra nas melhores livrarias das maiores cidades onde for." E a mais nova dizia: "Papai, me traga um pouco de sal." O pai ficava muito chateado com aquilo, porque quando ele pediu o presente, ele comparava o presente que as meninas pediam ao amor que elas tinham por ele. Uma o amava como uma pedra preciosa, outra o amava como um livro raríssimo. Agora o sal? Ah, não, o sal é uma coisa muito comum, muito corriqueira, muito baratinha. Como assim sal? E foi o que ele fez. Bom, como ela tinha pedido, ele foi viajar. Quando voltou, ele trouxe para uma um colar da pedra mais preciosa e brilhante que havia. Para outra, o livro mais raro, difícil de achar, numa língua que quase ninguém lia. E para a mais nova, o sal. Mas com o passar do tempo, aquela história não saía da cabeça dele. E ele foi mesmo muito chateado e disse: "Quer saber de uma coisa? Eu acho que você não gosta de mim, não se importa comigo." E mandou a menina ir para outro lugar. E ela foi. Ficou sozinha por um tempão, procurando trabalho para se sustentar, mas como ela gostava de cuidar das plantas, cuidar dos bichos, cuidar da fazenda, cuidar dela mesma e dos outros, ela logo encontrou trabalho. E o trabalho que ela encontrou foi num reino vizinho. Nesse reino tinha um príncipe que se apaixonou primeiro pela comida dela, porque ela era uma grande cozinheira, depois pelas ideias dela, depois pelo jeito dela falar, depois pelo coração que ela tinha, e resolveram então se casar. Ela lembrou da família, pensou que ia ficar muito triste se ninguém viesse no casamento.
e resolveu mandar um convite para as irmãs e para o pai, que todo mundo viesse nesse casamento, e foi o que aconteceu. O casamento estava lindíssimo, todos os convidados sentados, a música já ia alta, alguns já tinham dançado, outros já tinham comido docinho, todos já tinham participado daquela hora em que os dois falam sim, todo mundo já tinha dançado, e em plena festa do casamento chegou a hora da comida, a hora do banquete. Era um prato muito bonito, sabe aqueles pratos de prata que tem assim uma tampa que parece uma nave espacial? Pois as comidas vinham dentro daquilo, cada pessoa recebia seu prato. E quando as pessoas começaram a comer, tá gostoso, mais ou menos. Sabe por quê? Porque a princesa pediu para tirar o sal de todas as comidas. E sem sal as coisas são sem graça, sem sabor, sem realce, pois todo mundo comeu e percebeu a falta do sal. Nessa hora, a princesa subiu ao palco, pediu a palavra e disse: sem sal, todas as coisas podem ser bonitas, bem feitas, mas nada tem sabor. Meu pai sempre foi para mim o que dava alegria à vida, sabor à comida, frescor à água. Portanto, meu pai sempre foi o meu sal, e espero que ele tenha, nesse momento, entendido o tamanho do meu amor por ele. Emocionado, o pai chorou lágrimas salgadas de amor. Dizem que o abraço que eles deram foi um abraço tão bonito, de saudades, e esse pai ficou bastante arrependido por não ter entendido o que a menina tinha dito. Ao final, eles se casaram, foram felizes para sempre, o pai e a irmã também ao seu jeito. E eu, que ouvi essa história da Cris Velasquez, fiquei pensando em todas as coisas simples e de uma boniteza danada que dão sabor à vida. Você saberia me dizer uma? São muitas, mas acho que isso já é outra história. O que será que vem por aí? Vamos ouvir? Vem comigo! Caros ouvintes, gostaria de contar para vocês a história da vovó Mirinda. Almerinda era conhecida como Mirindinha, era minhota, nasceu e viveu boa parte da sua vida na região do Minho, em Portugal, filha de Lourenço e Maria, irmã de Antônio, Joaquim, Lena e Maria. Minha avó passou sua infância em uma pequena aldeia rural, onde a vida no campo só era interrompida para os festejos religiosos. Nessas festas, todos se permitiam parar de lavrar a terra alguns dias para cantar e dançar. Foi na festa do Senhor dos Milagres que Almerinda conheceu Antônio, seu futuro marido. Como a vida no campo era dura demais naqueles tempos, meu avô dizia que comeu um bife pela primeira vez aos 16 anos. Dona Almerinda e seu Antônio resolveram tentar a vida em Lisboa, cidade grande. Passaram muitos apertos. Vendiam leite de porta em porta. Quando minha mãe, Ana Maria, nasceu, minha avó não podia deixar de trabalhar. Às vezes, ela tinha que deixar minha mãe com apenas 3 anos sozinha em casa. Mirindinha ficava torcendo para minha mãe não acordar antes dela chegar. Mirindinha era uma grande cozinheira, fazia pães, cozido à portuguesa e pataniscas de bacalhau. Minha mãe cresceu e passou a ajudar minha avó a vender leite também. De manhã, minha mãe ia para a escola. À tarde, entregava o leite em garrafas de vidro, de porta em porta, no bairro da Graça, em Lisboa. Uma vez, uma vizinha brigou com a minha avó. Disse que não estava correto minha mãe trabalhar, pois andava na escola. Naquela época, ou as crianças trabalhavam ou iam para a escola. Minha mãe foi falar com a vizinha. Disse que não se importava de ajudar minha avó e que não tinha vergonha de trabalhar. Durante mais de 25 anos, Dona Almerinda, seu Antônio e minha mãe viveram em Lisboa, na Rua do Mato Grosso, número 28, no rés do chão esquerdo. Rés do chão é o jeito que os portugueses falam o piso térreo. Quando minha mãe fez 25 anos, ela conheceu meu pai, Samuel, em uma festa em Lisboa.
Meu pai era brasileiro, estava vivendo em Portugal. Eles se apaixonaram. Na época, havia uma ditadura no Brasil. Meu pai era exilado político e não podia voltar para casa. Combinaram que quando acabasse a ditadura, viriam para o Brasil. Minha mãe queria muito apresentar meu pai para Dona Almerinda, mas minha avó insistia que não queria conhecê-lo. Ela não gostava da ideia da minha mãe namorar um estrangeiro. Dona Almerinda não sabia nada sobre o Brasil e tinha medo do desconhecido. Mal podia imaginar que iria adorar o meu pai e queria morar no Brasil para ajudar minha mãe a cuidar dos netos. E assim foi. Eu, Catarina, nasci em Portugal em 1978 e o meu irmão Carlos nasceu no Brasil em 1981. Meus pais foram morar no Brasil assim que houve anistia e as pessoas que haviam lutado contra a ditadura não corriam mais perigo. Dona Almerinda e seu Antônio foram muito corajosos. Vieram viver no Brasil, em São Paulo, para ajudar minha mãe a cuidar dos netos. Dona Almerinda passou a ser a vovó Almerinda. Ela cuidava da casa, cozinhava tudo que eu e meu irmão mais gostávamos. Ela fazia bife com batata frita, purê de batata com salsicha e macarrão cor-de-rosa. Vovó Almerinda adorava aprender receitas novas. Assistia diariamente a um programa na televisão que se chamava Cozinha da Ofélia. Como vovó Almerinda não sabia escrever, ela decorava as receitas e depois ditava para o meu avô, que registrava em uma folha de papel. Foi assim que vovó Almerinda aprendeu a fazer lasanha, feijoada, pizza e bolo de cenoura com cobertura de chocolate. Minha avó foi uma das responsáveis pela infância maravilhosa que eu tive. Minha avó era meiga, muito doce. Era baixinha e bem gordinha. Eu acho que eu pareço um pouquinho com ela. Eu adorava deitar na barriga dela e assistir a novela das 6 na sua cama. Vovó Almerinda era alegre, adorava comer doces. Seus preferidos eram os doces que levavam coco. De manhã cedo, ela acordava a mim e meu irmão para irmos para a escola. Meu irmão era muito preguiçoso de manhã e minha avó vestia roupa para ele. Ela preparava um café da manhã delicioso, chocolate quente com pão caseiro, feito por ela. E todos os dias nos perguntava o que a gente queria para o almoço e nós respondíamos: batata frita! E assim, todo dia, no almoço tinha batata frita. Sinto muito saudades da vovó Almerinda. Sempre que eu como batata frita caseira, eu me lembro dela. A minha avó Almerinda tem cheiro e sabor de batata frita. Si, u, xi, pa. Si, u, xi, pa. Palavra pra brincar. Olá, Kiara! Olá, minha gente! Eu sou a Camila Genaro, sou contadora de histórias, sou mãe de 2 meninos e sou caiçara. Pera, você não sabe o que é ser caiçara? Então, deixa que eu te conto. Uma bela história, deixa que eu conto. Os caiçaras são oriundos dos primeiros brasileiros, que por sua vez surgiram da mistura genética e cultural do colonizador português com o indígena do litoral. E com a chegada do grande contingente de escravos africanos ao país, a cultura caiçara ganhou mais um traço étnico. Pensa só, minha gente, que mistura! E com essa mistura toda, é claro que temos muitas lendas para contar. Era uma vez, há muito tempo atrás, aqui em Santos, gente, tinha um pescador que acordava de manhã, pegava o seu barco, colocava no mar, pescava um peixinho e voltava para casa. E no dia seguinte, o pescador acordava de manhã, pegava o seu barco, colocava no mar, pescava um peixinho e voltava para casa. No dia seguinte, a mesma coisa, e no outro, a mesma coisa, e até que um dia ele levantou, olhou no espelho e decidiu que aquele dia ia ser diferente.
Ele ia pescar uma sereia. Uma sereia! Teve gente que não acreditou muito nele, não. Mas ele foi lá, decidido, pegou seu barco. Minha jangada vai sair pro mar. Vou trabalhar, meu bem-querer. Ixi, gente, colocou aquela rede bem grande, sabe, no mar. E esperou. E enquanto ele esperava, ele cantava, porque ele gostava de cantar. Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como pode um peixe vivo viver fora d'água fria? Como poderei viver sem a sua companhia? E não é que de repente a rede mexeu. Ele disse: é minha sereia. E então ele puxou a rede e era só um peixinho pequenininho mesmo. Mas era um peixinho pequenininho que ele queria? Pois é, gente, ele queria a sereia, então ele jogou aquele peixinho pequenininho de volta pro mar, jogou aquela rede bem grande e esperou. E enquanto ele esperava, ele cantava, porque ele gostava de cantar. Quem te ensinou a nadar? Quem te ensinou a nadar? Foi marinheiro, foram os peixinhos do mar. E olha! A rede mexeu. Ele disse: agora é minha sereia. Então ele puxou a rede. Puxou e nada. Era só um peixe médio mesmo. Mas era um peixe médio que ele queria? Não era, né? Era uma sereia. Então ele jogou aquele peixe médio de volta pro mar. Jogou aquela rede bem grande. E esperou. E enquanto ele esperava, ele cantava. Eu não sou daqui, marinheiro só, eu não tenho amor, marinheiro só, eu sou da Bahia, marinheiro só, de São Salvador, marinheiro só, eu não sou daqui. Eita! Vocês estão vendo? Imaginou? A rede mexeu e ele puxou aquela rede dizendo: agora é minha sereia. Porque puxou mais forte do que a primeira vez, muito mais forte do que a segunda, agora é. E ele puxou com toda força e era só um peixe grande mesmo. Não era sereia. E ele já tava ficando como? Ele já tava ficando triste, ele já tava ficando sem graça. Minha avó diria que ele já tava ficando era desenchabido. A minha outra avó já diria que ele tava ficando era macambúzio. Você sabe? Não sabe? Também é meio triste, sem graça, pra baixo, sem esperança. Ele já tava ficando era desse jeito, gente. Mas ele não perdeu a fé e a esperança dele, não. Ele jogou aquela rede bem grande, jogou também o peixe de volta pro mar e esperou. Já te falei que ele gostava de cantar? Dessa vez, ele cantou até uma música que era mais triste também, mais macambúzia, mais desenchabida. Vou remando minha vida numa canoa furada à beira-mar. Mas ele não sabia se ele remava, se ele chorava, se ele pescava. Ai, eu só sei de uma coisa, que a rede mexeu. Agora é. Não é possível, gente. Mexeu muito mais forte do que todas as outras vezes. E ele teve que usar uma força. Era uma força tão grande. Pensa aí numa força muito forte. Isso, essa força. E ele puxou aquela rede. Ele disse: agora é minha sereia. Agora é. E era um peixe gigante. Mas calma, não se afoba não. Porque, sabe que eu não contei pra vocês ainda? Sabe quem tava em cima do peixe gigante? A sereia. Porque se tem uma coisa nessa vida que sereia gosta, é de cantoria de pescador. E quando a sereia deu de cara com o pescador e o pescador deu de cara com a sereia deu de cara com o pescador e o pescador deu de cara com a sereia, minha gente, foi ó... o tal do amor à primeira vista. Ela já foi logo convidando ele para morar com ela lá no fundo do mar. E ele aceitou. E dizem, minha gente, que em noite de lua bem cheia e maré bem alta,
A gente consegue ver o pescador e a sereia aqui na ponta da praia, no deck do pescador. Eu faço um convite, o dia que você vier por aqui, é só me falar que eu te levo lá. Em noite de lua cheia e maré bem alta, pra gente ver o pescador e a sereia vivendo felizes para sempre. E essa história teve um começo, um meio e chegou ao seu final. Eu quero brincar de super-herói, de super-herói. Eu quero brincar de super-herói. Ah, se eu pudesse ser outra pessoa que não fosse ser eu, ia ser bom demais. Eu queria ter poderes mágicos incríveis para transformar tanta coisa que eu vejo e acho que podia ser diferente. O primeiro poder mágico que eu queria ter, adivinha? Esse é muito fácil. Eu queria ter a cura do coronavírus. Queria ter como se fosse um álcool gel, assim, em spray, que a gente fizesse chover na cidade toda. E podia ser até uma chuva colorida, que quando os pingos caíssem, pimba, não tivesse mais nenhum coronavírus por aí. Eu também queria ser uma grande árvore, muito grande para ver o mundo lá de cima e continuar com os meus pés no chão. Eu queria ter o poder das árvores frutíferas. Eu também queria ter o poder de sentir todos os gostos ao mesmo tempo. E agora, dos super-heróis assim mais famosos, eu queria ter alguns poderes. Você já pensou nisso? O que você queria ter de poder se você pudesse escolher ser um super-herói? Se viesse de repente uma fada madrinha, olhasse pra você e dissesse: Alakazumba, mexe cazumba, plift, ploft, plum. Junta-se tudo e teremos então plift, ploft, plift, ploft, plift, ploft, plum. Eu queria saber ser invisível. Sabe aquela capa de invisibilidade que a gente põe na cabeça e de repente ninguém vê a gente? Eu também queria saber abaixar o volume das pessoas. Quando alguém estivesse muito bravo comigo, eu apertava o botão e a pessoa ia falando cada vez mais baixo assim. Eu também queria ter o poder de voar por aí, de barriga pra cima, de barriga pra baixo. Eu também queria ter o poder de respirar dentro da água. Você já pensou nesse poder? Eu só não queria ter o poder de ouvir o pensamento das pessoas, porque eu acho que ia tirar todo o suspense dessa vida, ia perder, assim, muito do mistério das coisas, de como as pessoas veem o mundo. Vamos fazer uma brincadeira? Vai lá no seu quarto, pega as roupas da sua mãe, do seu pai, da sua avó, as roupas mais diferentes que você nunca pode vestir. Primeiro pede pra eles, depois coloca tudo em cima da cama, ou pode ser em cima do sofá também, e faz de conta que cada peça de roupa que você vestir, é um poder novo que você ganha. Pode ser também o poder de ser a pessoa mais rápida do mundo. Pode ser também o poder de dormir o sono mais gostoso, sonhar coisa bonita. Pode ser o poder de voltar no tempo, ou então de passar o tempo pra frente. Também pode ser o poder que eu acho que os adultos às vezes gostam, eu como adulta gostaria muito, que é o de comer todas as coisas do mundo e não engordar nadinha. Também pode ser o poder de teletransporte, no qual você fecha os olhos e quando abre, tá na casa da sua avó, ou então tá na escola, ou então tá, quem sabe, em outro país. Você pode escolher o poder que você quiser. Me ajuda a imaginar um poder novo que a gente não conhece ainda. Só não esquece uma coisa: todas as vezes que eu vejo super-heróis, eu nunca vejo eles cuidando dos filhos. Vocês já perceberam isso? Nunca vi o super-homem parar um pouquinho de salvar o mundo para buscar o filho na escola, porque ele tá com febre. Também nunca vi o Homem-Aranha voltar mais rápido daquela escalada de prédio para cuidar da sua mãe. Também nunca vi o The Flash fazer alguma coisa bem devagar, porque uma pessoa que ele ama precisa. Pois talvez o mundo mais importante da gente salvar seja o mundo de quem tá perto da gente e a gente ama. Sendo muito rápido em algumas coisas, sendo quase invisível em outras, mas nunca esquecendo de um poder que pra mim é o maiorzão de todos: o poder de olhar bem dentro dos olhos, de fazer silêncio 1 minuto e de ouvir a outra pessoa. Qual vai ser o seu super-herói? Faz de conta que eu mesma sou a fada madrinha? As roupas já estão em cima do sofá? Vamos começar?
Eu sou a Kiara Terra e o Deixa que eu conto é uma iniciativa do Unicef no Brasil. Você pode nos encontrar no nosso canal do YouTube, que é o youtube.com/Unicef Brasil, e no Spotify, onde é só procurar Deixa que eu conto. Você também pode seguir a gente no Instagram pelo @Unicef Brasil e entrar no site unicef.org.br. Esse programa é uma criação de conteúdo, redação, locução e produção Kiara Terra. Sim, eu mesma! A direção musical fica por conta da Ângela Coutri. A edição e a direção do programa são assinados por Emerson Coelho e a sonorização das narrativas por Guilherme Destro. A iniciativa Deixa que eu conto, do Unicef no Brasil, está alinhada à Base Nacional Comum Curricular na etapa da educação infantil. Esse programa contemplou os direitos de aprendizagem, brincar, conhecer-se, expressar e participar, e os campos de experiências, o eu, o outro e o nós, escuta, fala, pensamento e imaginação, e espaço, tempos, quantidades, relações e transformações. O bolo mexe, mexe, deixa no ponto, quebra a cabeça, deixa que eu monto uma bela história, deixa que eu conto. Programa Deixa que eu conto. Uma iniciativa do Unicef no Brasil.